Falando um pouquinho mais a respeito do local de trabalho, da estrutura, nós então precisamos nos organizar da melhor maneira, termos um ambiente simples, agradável, em que possamos trabalhar, estudar e receber as pessoas com ética, fraternidade, leveza, em um ambiente sustentado pelo nosso psiquismo, pela nossa energia de amor e para acolhermos também a espiritualidade. Então nós precisamos de um endereço físico se quisermos atender as pessoas. Precisamos acertar com todo o grupo qual é ou qual seria o melhor dia da semana, o melhor horário para nos dedicarmos a esta assistência. Todos têm que estar de comum acordo. Segundas-feiras, terças-feiras, finais de semana. Cuidado com o final de semana, porque a gente quer descansar. Nós já trabalhamos a semana inteira, nós temos os nossos familiares, os nossos relacionamentos. Final de semana serve para a gente descansar, penso eu. Obviamente, se for o dia mais adequado para vocês, para recepção dos assistidos, agendem final de semana. Só cuidado, final de semana tem dias atrativos para que a gente burle o trabalho, não apareça, queira descansar, sempre pinta algum convite extra. Todo mundo está parado no final de semana. Os assistidos podem não aparecer, mesmo que estejam agendados. A minha sugestão para vocês que irão decidir, é que vocês tentem trabalhar em dias da semana. Precisamos pensar em como ocorrerá o trabalho na recepção. Teremos 2 salas de atendimento ou uma sala só? 2 salas de atendimento podem ser dedicadas a grupos maiores, obviamente. Eu, por exemplo, trabalho em uma única sala. Nós recebemos cada assistido, um por vez, no mesmo ambiente separado e trabalhamos em paralelo, ao lado, no mesmo ambiente. É uma estrutura divisória, nós temos procedimentos para isso. O assistido não influencia quando ele chega para o seu atendimento, ele já passou pela recepção, no nosso caso aqui, do prédio, ele aguarda o atendimento dele. Quando o grupo estiver preparado, nós chamamos o assistido, ele passa pouco tempo sentado conosco esperando e nós já o chamamos para o atendimento. O assistido participa junto conosco de toda a trajetória de atendimento, ele fica no meio da roda, ele ouve tudo, presencia tudo, nós vamos falar sobre isso. Mas o meu grupo trabalha em uma única sala, que é o que conseguimos bancar, a estrutura abraça bem o grupo do qual faço parte e nós conseguimos dar fluidez através de uma assistência própria e que dá certo. Mas se o seu grupo tem 20 pessoas, fica complicado colocar, dependendo do tamanho da estrutura, 20 pessoas em um mesmo ambiente. Eu indico sempre a divisão dos grupos, mas isso vai depender de uma série de fatores também. Os grupos conseguem, têm traquejo, estudo para trabalhar separadamente? De início, obviamente, com pessoas entrando no grupo, pessoas em processo inicial de aprendizado, precisam estar juntas para que uma dê força à outra, para que quem tenha mais experiência ensine quem esteja começando, tanto na trajetória de descoberta da sua mediunidade, experienciação, uma série de questões que vocês precisam refletir. Quando os grupos estiverem mais preparados, eles podem se dividir, tendo um dirigente para a condução dos trabalhos apométricos ou espirituais em cada grupo, mas é possível sim, eu acho que a gente deve fazer isso. Grupos pequenos trabalham melhor, é mais fácil para o dirigente amarrar todas as percepções, entender, conversar com os médiuns conversarem entre si, fica mais fácil. Eu já estou pontuando para vocês tudo que acontece ou pode acontecer nos trabalhos, ao longo do trabalho. Então,
Grupos pequenos, ao meu ver, fluem melhor. Mas se você tem um ambiente com uma sala, trabalhe assim com alegria, com felicidade. Com o aumento do número de membros do grupo, busquem locais que comportem o número de pessoas, membros e assistidos através de uma recepção. Quando a gente fala sobre estrutura de grupo, nós vamos voltar ao pensamento de que precisamos ter então uma equipe de trabalhadores condizente com o número de assistidos. Se somos inicialmente um grupo de 4, 5 pessoas, não podemos, não devemos agendar 10 pessoas para uma noite, um horário de atendimento. Novamente, trabalho espiritual é extremamente desgastante. A exudação de energia, do emocional, do psiquismo dos médiuns. Eu sugiro que vocês sempre trabalhem com um número pequeno de assistidos, principalmente quem está começando, para analisar a conduta, a condução do trabalho, como ele ocorre, para ter um momento posterior para análise e estudos de casos. Depois, com grupamentos maiores, vocês atendem um maior número de assistidos. E parem com essa ideia de que precisa trabalhar. Quanto mais pessoas a gente atender, mais a gente vai ajudar a espiritualidade, obviamente. Mas temos o nosso limite humano de desgaste, principalmente no campo dos processos obsessivos. Estrutura de trabalhadores condizente com a estrutura de assistido. Qual é a função de cada trabalhador? Tudo isso precisa estar acordado, registrado no estatuto, lembramos dele? Primordial para que a gente não burle regras e cada membro tem a sua atividade, independentemente de ser um membro da corrente mediúnica. Precisamos de uma pessoa que faça o agendamento, seja online, por telefone, por WhatsApp. Precisamos de um membro do grupo que fique na recepção, acolhendo as pessoas, conferindo a lista de presença, de assistidos e de trabalhadores também. Uma pessoa na recepção que tenha pulso para manter a ordem com objetividade, com amor, com compaixão, mas com firmeza. Lembremos que as pessoas chegam em estado de desequilíbrio sempre quando procuram um trabalho assistencial espiritual. Pessoas mais amedrontadas, pessoas ansiosas, uma pessoa que dite as regras também de como a casa funcione. Quem será o membro que fará uma preleção, uma prece na recepção? É a mesma pessoa que cuida da recepção, do acolhimento de todos? Vocês que irão estabelecer. Qual é o membro que fará a abertura dos trabalhos? Que fará a oração inicial, o firmar a conexão de fé, de amor com Jesus, com a espiritualidade? Qual é o membro que fará a abertura dos trabalhos, formação de campo de força, campo de contenção, evocação? Não é só papel do dirigente. Nós precisamos pensar que todos devem ser proativos e todos devem colaborar com o trabalho e entre si, porque senão fica muito pesado para uma única pessoa, para o dirigente, para o coordenador. Qual é a pessoa que vai dirigir o trabalho? O dirigente da assistência em loco. Qual é o trabalhador que fará o encerramento dos trabalhos através também de prece, de agradecimento, da limpeza final? Nós precisamos nos atentar à limpeza final do ambiente após o término dos trabalhos. Limpeza de carga tóxica, energia discordante, pensamentos em desequilíbrio do assistido, dos trabalhadores. Lembramos sempre que
a casa precisa ficar preparada para o próximo atendimento, para o próximo dia, e nenhuma energia negativa pode permanecer no trabalho. Entendem? Não é a mesma pessoa que deve, ao meu ver, fazer oração, abertura, formação de campo de força, dirigir, encerramento e análise de estudo de caso posteriormente. Quando a gente diz estudo de casos, nós, ao final dos trabalhos, nós nos reunimos para analisar o que aconteceu em cada atendimento, com brevidade, porque nós fazemos pesquisa, levantamento de dados humanos, de dados da assistência, do que aconteceu na dimensão astral, o que descobrimos, o que os espíritos nos inspiraram. É um momento que, se tivermos disciplina de anotarmos assiduamente, a gente não se perde depois acumulando informação. Poxa, é difícil lembrar o que aconteceu há 2 atendimentos atrás. Qual é a pessoa que vai anotar essas informações? Qual é o membro do grupo que estará ao longo dos atendimentos sentado, anotando sem estar desdobrado, sem ser um trabalhador ativo da assistência, mas ele vai anotar todos os procedimentos. Nós precisamos adotar isso. Também para repertório didático, para estudo, para pesquisa. Então, olha, não adianta só querermos chegar ao trabalho, vou bater nessa tecla, chegarmos ao trabalho, sentarmos, darmos passividade, encerrou o trabalho, a gente vai embora. Comprometimento com todos os campos, as frentes do grupo, para a estrutura, para que o trabalho seja realizado com membros comprometidos com tudo que a vida material demanda. Limpeza do ambiente, volto a falar. Porque senão fica muito pesado para um, para outro. Na hora da assistência a gente perde força. Na hora da assistência, essa pessoa eventualmente que se responsabilizou por tudo vai estar cansada, desgastada, obviamente. Vai ser mais fácil estar com o psiquismo discordante e prejudicar a corrente mediúnica. E não é justo que fardos no tocante à manutenção da estrutura, da condução, da proteção, da limpeza, dos trabalhos mesmo, fiquem nas mãos de poucos. Coloquem isso no regimento interno de vocês. Quais são as atividades de cada trabalhador? Porque se um trabalhador chega, as regras estão claras. Volto a dizer, se um trabalhador não quiser cumprir as suas tarefas pré-determinadas, já é um indício para a gente de que ele não vai se comprometer como esperado nas tarefas assistenciais. Tenho absoluta certeza disso, digo por experiência, ao longo de 20 anos. Lidar com o ser humano é complicado. É por isso que as regras precisam ser estabelecidas. Voltando, falando sobre pré-agendamento, novamente, já pontuamos um pouquinho sobre as ideias de agendamento. Então, pré-agendamento precisa acontecer. As pessoas vão ligar, quais são os dias de trabalho, horário, demonstram interesse, são elas que buscam pelo atendimento. Haverá uma lista de espera, precisamos ter isso registrado. Nós nunca passamos ninguém na frente de outra pessoa nos nossos atendimentos assistenciais. Nunca. Aprendemos isso. Por muitas vezes os trabalhadores, alguns, eu até mesma fiz isso, a gente quis botar na frente mãe, marido, esposa, ou um conhecido que contou pra gente que estava passando por um processo de doença muito pesado. A gente aprendeu a não burlar esta regra, porque não é justo com uma pessoa que está na lista de espera
nós passarmos alguém na frente dela. Até porque no nosso caso, a nossa lista de espera chegou a 8 meses no ano passado. É muito tempo. Eu até brinco sério dizendo para as pessoas, olha, seu caso é entendido como grave por você e procure outro local. Eu mesma não esperaria 8 meses se eu estivesse em situação de desequilíbrio, de tristeza, de medo, de pesar. Mas enfim, lista de espera. Quais são as regras para a lista de espera? Quais são as regras caso o assistido que está agendado não apareça no dia do atendimento? No nosso caso, se houve o agendamento, se ele confirmou por e-mail a sua presença, mandou o formulário com seus dados e não apareceu, ele é excluído da lista. Com raras e raras exceções, a não ser que ele comunique no caminho aconteceu alguma coisa grave, não consegui chegar, o que pode acontecer. Se são pessoas com processos obsessivos, os obsessores vão fazer de tudo para a pessoa não chegar. Entendemos isso, contamos com essa possibilidade, mas ela reporta imediatamente para a gente. Aí sim encaixamos no próximo dia de atendimento. Caso contrário, a pessoa terá que manifestar o desejo de passar em atendimento e ela vai voltar para o final da lista de espera. Justo, porque ela tirou o lugar de uma pessoa que também precisa, também está em desespero e poderia ter sido assistida naquele momento. Lista de espera, falta do assistido, olha quanta coisa. Nós precisamos também no pré-agendamento olhar para a questão do formulário, retomando tão importante. Formulário com informações do assistido. Podemos ir criando o formulário de acordo com as demandas que vão aparecendo. Assistido coloca os seus dados, escreve os seus acometimentos, as suas dores, o que está acontecendo. Nós fazemos a pré-observação do caso, mapeamento energético, já psíquico, emocional, conseguimos fazer isso. Isso vai para um banco de dados da gente e a partir do momento que a gente vai descobrindo novas frentes de abordagem, nós inserimos essas informações também na ficha do assistido e salvamos no computador para que nada se perca. Eu digo isso porque muito material físico já se perdeu dos nossos registros. Sabemos que algumas questões ocorrem sem que a nossa vontade se estabeleça por meios escusos, mas a gente então mantém tudo registrado no computador. Começando a falar sobre o atendimento em si, eu gosto sempre de começar pelos trabalhadores, o seu papel de responsabilidade perante o todo, perante o grupo. Então, a primeira coisa que nós observamos de compromisso em relação aos trabalhadores é o cumprimento do horário de chegada de todos. No nosso caso, o nosso atendimento se inicia às 20 horas. Os trabalhadores devem chegar ao nosso espaço no máximo às 19h30, meia hora antes do início dos atendimentos em si. Se o trabalhador chega após as 19h30, ele não participará do primeiro atendimento de um assistido. Essa regra é extremamente importante porque às 8 horas nós já chamamos um assistido para adentrar a sala de atendimento, para estar no meio da nossa roda de atendimento. No nosso caso, nós optamos por fazer com que o assistido participe in loco no momento de todo o atendimento. Ele ouve o que está sendo dito, ele acompanha todo o processo. Nós vamos abordar isso quando falarmos sobre leis, técnicas, sobre como o atendimento funciona na prática de modo mais aprofundado, mas o assistido está ali. Ora, se o assistido é convocado já para estar no seu atendimento às 8 horas, o grupo já precisou passar pelo seu momento de equilíbrio.
Então, às 7h30 nós nos reunimos, todos chegam, nós fazemos alguns procedimentos que se iniciam com orações, práticas energéticas de calmaria, apaziguar do pensamento, do agito do dia a dia. Muitos trabalhadores saem dos seus campos profissionais e se dirigem ao local de trabalho. Trânsito, correria, tem os seus problemas do dia a dia, problemas familiares, profissionais, como todos nós. O médium é um ser humano. Então a gente estabelece meia hora antes para que a gente possa se colocar num lugar de tranquilidade, trazer o psiquismo equilibrado para o nosso eixo, nos desconectarmos de emoções discordantes. Nós estaremos, ora, a serviço do outro. Não podemos estar agitados, preocupados, desequilibrados. 7h30, iniciamos o preparo junto já aos amigos espirituais de todos os membros do grupo. Se a gente chega na correria, tá dentro do carro, pegou trânsito, come e às vezes muitos trabalhadores aproveitam a saída do trabalho, o momento da saída do trabalho, a chegada do local para comer, não dá tempo de comer. É por isso que nós temos no nosso espaço sempre um café, um chá, um suco, água, uma bolacha, alguma coisa para oferecer tanto para os assistidos que também saem dos seus trabalhos, tomam ônibus, metrô, não há tempo de comer, para que a gente consiga acolher um pouquinho, da melhor maneira, a todos. Quem está com fome não pensa, não é? A gente não está inteiro. Mas a gente pode, nós trabalhadores, então, chegarmos suados, com sujeira no dente, assim que acontece, não é? Todos nós. É preciso, então, nos refrescarmos, fazermos a higienização das mãos, do pescoço, da cabeça, tirar o suor, escovarmos os dentes, nada de mau hálito. A gente vai falar com o outro, pertinho, dar passe, magnetizar, trocar, o mínimo de higiene. A gente pensa primeiro no campo da matéria, das trocas humanas e sociais. Autoasseamento, um desodorante, isso tudo é extremamente importante. Eu já fui atendida por médiums, por passistas que estavam em condições de autohigiene horripilantes. Mau hálito, suor, impondo as mãos. Não pode. Não pode, o mínimo de disciplina, de higiene pessoal para consigo. Nós temos todos esses cuidados. Então, o trabalhador chega, faz a sua higiene, se alimenta, se acalma e se une com todos os outros membros do grupo, para que então, na nossa sala de atendimento, na formação da corrente mediúnica perante todos, nós iniciemos as nossas orações mais profundas, já fazendo invocações, evocações dos espíritos que irão nos dirigir, de todas as egrégoras que irão trabalhar conosco. De modo geral, nós temos roteiros para a abertura dos nossos trabalhos, ferramentas de práticas energéticas que vão auxiliar a gente através de estado vibracional, proposta de estado vibracional para nos equilibrarmos. Facilita a utilização do psiquismo para a conexão com os espíritos, para uma oração mais concentrada, com mais emoção positiva. Então, nós fazemos as práticas, iniciamos as nossas orações, iniciamos a formação do campo de força da estrutura física e da contraparte astral. Esse procedimento, em geral, leva de meia hora a 40 minutos, quando a corrente mediúnica sente que nós estamos protegidos dos dois lados da vida, aí nós começamos as nossas práticas de desdobramento, de acesso à dimensão astral, evocando os espíritos para já alguma orientação dos trabalhos da noite. Finalizado esse procedimento, nós então chamamos o primeiro assistido. Ele entra na sala, os médios já estão desdobrados,
todos, em comunhão, em conexão com a espiritualidade. O assistido se coloca no meio da roda, em uma cadeira. Nós conversamos um pouquinho com o assistido. Lembremos, nós já analisamos previamente a ficha do consulente. Mas nós conversamos um pouquinho, reforçamos as orientações, pedimos que ele vibre na paz, faça uma oração, se concentre nas questões que ele veio buscar de esclarecimento e pedimos para ele não interferir com seu campo mental nos trabalhos. A partir daí nós desdobramos também o assistido e fica mais fácil, já que trabalhadores estão desdobrados, assistido desdobrados, nós fazermos a varredura, esse é o termo que nós utilizamos, pelo menos, a investigação já de tudo que pode estar acometendo o assistido. Desse modo, a investigação, o tratamento corre, não vou entrar no mérito de tudo que pode acontecer, falaremos sobre isso mais para frente. Finalizamos todo o atendimento. A partir da finalização, nós acoplamos os veículos de consciência do assistido. Lembremos, ele foi desdobrado. Ao final do seu tratamento, nós acoplamos, voltamos para o eixo do corpo físico, os veículos de consciência do assistido, ele à terra, e nós conversamos com ele. Algumas orientações podem ter sido dadas diretamente pelos espíritos, através da psicofonia, da incorporação, de psicografia, ou através do animismo dos médiuns. Nós damos então todas as orientações para o assistido. Lição de casa, proposta terapêutica, proposta de reforma íntima, indicação do médico, indicação para psicólogo, psiquiatra, uma gama de recursos e nunca abrimos mão da indicação médica se for o caso. Todas as indicações feitas, nós perguntamos aos membros do grupo e à espiritualidade se o assistido tem retorno para o atendimento, se ele precisa ter a continuidade do mapeamento das questões que o acometem. Então, nós pareamos com a espiritualidade. O assistido tem retorno? Sim ou não? Se não, ele está liberado do atendimento espiritual e pode ter orientações para buscar o médico no campo da saúde física, o campo emocional e por aí vai. Corpo de energia, práticas magnéticas, mas do atendimento espiritual, o assistido está liberado, não tem retorno. Se houver retorno, nós consultamos os médiuns e a espiritualidade. Retorno para daqui 15 dias, por exemplo. Retorno para daqui 1 mês, por exemplo. Lembra que no nosso caso há uma pessoa que fica marcando tudo o que acontece? Ela também marca informações da data de retorno do assistido para que essa informação vá diretamente para a nossa agenda que está correndo em paralelo. Então, em uma semana, por exemplo, daqui a 15 dias, nós vamos observar que na nossa agenda há pré-agendamento já de 2 pessoas para daqui a 15 dias. Nós não podemos, então, agendar uma pessoa nova da lista de espera. Nós vamos encaixar o retorno desse assistido para daqui a, por exemplo, 15 dias. Então, se há retorno, há o agendamento, o assistido já sai com a sua ficha de retorno, com a data marcada, horário, ele sabe como proceder, ele vai retornar daqui a 15 dias. Uma observação que eu gosto de deixar claro, nós anotamos todas as orientações de lição de casa para o assistido. Nós temos uma cópia disso. Quando o assistido retorna daqui a 15 dias, por exemplo, a primeira coisa que nós perguntamos a ele ou a ela, que o grupo pergunta, porque nós lemos novamente toda a ficha dele, é se ele fez as lições de casa
orientadas no atendimento passado. Se ele fez, nós seguimos com o atendimento. Se ele não fez, não foi fazer terapia, cuidado físico, procurar um médico, nós consultamos a espiritualidade para ver se levamos a assistência para frente, porque já sinaliza o comportamento do assistido um descomprometimento com a sua própria cura, a sua própria melhora. Os médiuns, os trabalhadores animicamente perguntam, eu pergunto, o que você quer desse atendimento? Porque senão nós perdemos tempo. A pessoa mais interessada pela sua melhora não se compromete, tira o lugar de outra pessoa. Temos muito a fazer. Só então a partir daí, se a espiritualidade disser, não, vamos aproveitar então que a pessoa está aqui, por exemplo, através dela a espiritualidade ainda pode agir em campos coletivos de assistência do lado de lá na dimensão astral. Se essa pessoa esteve supostamente conectada a um processo de bolsões de espíritos sofredores e ainda não houve o recolhimento de todo, ou poderíamos ter ido para mais um cenário de auxílio, neste segundo momento, com a pessoa estando ali, ainda há a possibilidade de continuarmos a agir do outro lado da vida em benefício de outros espíritos através dela. Então a espiritualidade, que é inteligentíssima, sabe o que faz, aproveita, mesmo que o assistido não se comprometa muito com ele, aproveita as conexões dele ou dela advindas para agirmos. Para mim é a grande maravilha também da apometria. Então podemos atender ou não o assistido quando ele retornar. Em geral, essas são as práticas. Atendemos todos os consulentes da noite, nós fazemos o encerramento das nossas atividades. Nos colocamos ao finalzinho dos trabalhos à disposição dos espíritos para eventualmente agirmos em outros campos que eles propuserem. Se sim, temos um tempo para isso. Vamos lembrar que nós finalizamos as nossas atividades às 10 e eles também. Se não houver mais nenhum trabalho, nós fazemos a limpeza da estrutura física do nosso local de atendimento, limpeza também da contraparte astral da nossa estrutura. Perguntamos a todos os médiuns se eles estão bem, se alguém precisa de energia, se alguém ainda está conectado a uma faixa vibratória de algum assistido ou campos na dimensão astral, campos negativos, campos tóxicos. Nenhum trabalhador deve sair do atendimento da noite pior do que entrou, em ressonância com algum trabalho. No nosso caso, nós já estamos acostumados a conversar muito. A gente vai falar muito sobre isso, da necessidade dos trabalhadores, enquanto o atendimento está acontecendo, de conversarmos, de questionarmos. Então, os membros da corrente mediúnica sinalizam: Ana, não estou bem, fulano, não estou bem, ainda estou na conexão psíquica, por exemplo, do obsessor, do assistido, de uma faixa de passado. Nós agimos para realizar essas desconexões, para reenergizar a todos, para dar uma carga, uma gasolina de ectoplasma, de magnetismo, e só encerramos as atividades quando todos estiverem bem. Todos sinalizando estamos bem, nós fazemos então o acoplamento dos veículos de consciência, dos corpos astrais de todo mundo. Todos nós para o eixo físico, para o aqui e agora, aterrados e desconectados de todo o trabalho. Lógico que antes, eventualmente, a espiritualidade pode dar alguma orientação para trabalhos futuros, trabalhos da semana seguinte, para nós individualmente. Nós só nos reacoplamos quando absolutamente todos os contatos forem encerrados entre os médiuns encarnados e os assistentes espirituais. Deixamos uns 10 minutinhos finais para debatermos os casos dos assistidos, dos consulentes. Fazemos pesquisas, anotações,
Algo de interessante, de novo, sempre acontece. Mapeamento da realidade extrafísica. Um caso, por exemplo, de tecnomagia, de poliobsessão. Ensinamentos que os espíritos trazem, por exemplo, a título de ensinamento quanto à anatomia dos veículos conscienciais, do corpo astral, do corpo de energia. Uma série de questões a serem estudadas, debate de estudos de casos. Nós anotamos isso, que serve como proposta para estudo posterior do grupo para a gente. É importante a gente salientar a importância entre os trabalhadores, já que estávamos falando da necessidade de conversa, do respeito mútuo, respeito aos níveis de consciência. As sombras já mapeadas, porque entendemos que antes de nos reunirmos todos para trabalhar, nós já tenhamos feito, ao longo do tempo de experienciação entre nós, exercício de mapeamento de sombra. Questionamentos, perguntas. Muitas vezes nós interpretamos errado aquilo que o nosso colega diz. Isso tudo é levado para o meio do atendimento. É preciso que haja sempre entre os membros uma relação respeitosa, que vai gerar confiança na troca quando estivermos desdobrados, trabalhando como um grupamento de guerra. Eu preciso conhecer quem está no fronte de batalha comigo. Se alguém se desequilibra, se alguém, por exemplo, não vai com a minha cara, com a sua cara, isso vai ser levado para dentro da assistência. Empatia, humanidade. Porque muitas vezes, eu ouso dizer, em quase todos os atendimentos, o assistido vai trazer questões que vão sinalizar as sombras dos trabalhadores, dos médiuns, que são humanos. Então, quando os trabalhadores criam esse movimento de conhecimento mútuo, de respeito, um outro colega vai perceber que um membro se ressentiu, que a sombra saltou, que um complexo foi cutucado, olha que experiência, e vai estar lá para acolher o colega. E não deixar a corrente mediúnica se desequilibrar, vai sustentar o colega. Isso se chama parceria, através do respeito, da empatia. Porque se o membro cai no meio do atendimento, nós podemos ter sérios problemas de ataques, assédios, baixa energética. É preciso que nos cuidemos enquanto colegas de trabalho. É preciso que os trabalhadores também respeitem este momento de encontro para mapeamento das suas sombras, para conversas terapêuticas, que podem ter sido agendadas previamente. São vocês que vão, quando da organização da estrutura de trabalho, combinar se esta terapia em grupo vai ser realizada num dia de trabalho. É o que acontece conosco. Então, para ficar mais claro, nós nos encontramos 4 vezes por mês, 1 vez por semana. Nós tentamos várias vezes agendar o momento do grupo, um encontro adicional para estudos, para práticas terapêuticas energéticas, num sábado ou num domingo, um dia a mais dessa segunda-feira. E acabou não dando certo. A nossa vida é corrida, temos família, já falamos um pouquinho sobre isso. Mas nós vimos cada vez mais a necessidade de termos estes momentos para cuidarmos de nós, junto à espiritualidade e o grupo. Então nós delimitamos que em uma das segundas-feiras, dessas 4 do mês, nós dedicaríamos a atenção aos membros do grupo. Não atendemos ninguém. E foi tão importante fazer esse movimento. A gente passou a conhecer melhor um ao outro. Eu não estou falando de amar, mas um mínimo de respeito. Entendimento
daquilo que a gente interpreta errado a título de fala, porque nós estamos lidando, sim, com hierarquia dentro do grupo. Não hierarquia que subjuga, mas há embate de sombra. Há aqueles que não querem cumprir os seus postos previamente acordados, as suas funções, as suas obrigações. É gostoso ouvir que o seu colega está nessa luta também para ser um melhor ser humano, disposto a trabalhar com a espiritualidade, mas olhando para si. A gente não se sente sozinho. A gente enxerga no outro os mesmos complexos, traumas. Quando a gente divide isso, a gente diminui ruído na socialização entre a corrente mediúnica, que é extremamente importante para quando estivermos juntos assistindo o problema do outro. Então, neste dia da semana, nós deixamos de atender 3 pessoas para cuidarmos de nós. As pessoas perguntavam: nossa, Ana, mas, poxa, vocês estão deixando de atender para cuidar de si, de vocês? Sim, estamos. Por orientação espiritual, inclusive. Para que a gente se capacite mais, tenha mais segurança, confiança, crie uma personalidade grupal. O trabalho com a apometria pressupõe muito desgaste, muito embate com as nossas próprias sombras. A gente precisa de ajuda. Muitos trabalhadores não têm como marcar com terapia, psicólogo. Nós procuramos, não que eles sejam substituíveis por esse encontro, não, mas auxilia. É um momento de fortalecimento. Do respeito também ao nosso enquadramento nos estudos. Quando a gente percebe que não há necessidade, que todos estão caminhando bem, então nós mantemos ainda essa segunda-feira dedicada a acolhimento de todos para estudo aprofundado de determinados temas. Nós temos uma lista elencada de temas de estudo. Eventualmente nós paramos os estudos para nos colocarmos nesse dia só à disposição do trabalho com a espiritualidade. Também não atendemos as pessoas. É a espiritualidade que nos traz temas, frentes, propostas de trabalho, propostas de investigação. É muito importante que a gente, enquanto trabalhadores, que a gente deixe no trabalho o que é do trabalho. Quando eu disse que nenhum membro pode ser pior do que entrou, já entendemos esse mecanismo. É preciso também que o trabalhador exercite o desconectar-se de tudo que aconteceu. De não ficar pensando, quando sai do local de trabalho, nossa, eu poderia ter dito isso a mais para o assistido. Poxa, o grupo poderia ter ido além naquele mapeamento, ou naquela vida passada, ou lá na zona umbralina. Desconexão total. Esse nosso anseio por ajudar nos faz ter esse tipo de pensamento. Eu era muito assim também. Aprendemos a nos desconectar para não ficarmos no rastro vibratório de tudo que aconteceu. E a gente sabe que tudo que acontece em um atendimento espiritual, com foco nos processos obsessivos complexos, utilizando a apometria, tudo é extremamente pesado, tóxico. Se a gente fica na faixa vibratória, a gente pode puxar com o psiquismo toda a psicosfera daquilo que houve. Entrar na energia do assistido novamente. A gente leva isso para casa, leva isso para a vida do dia seguinte. E isso nos acomete. No corpo de energia, no físico. Eu já passei muito por isso, equivocadamente. Vamos esquecer a capa de super-herói, de Mulher Maravilha. Tudo vai servir de lição para que a gente vá expandindo essa consciência de observação dentro do campo de atendimento, no horário de atendimento e não fora dele. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa
se desconectar. Vovó Maria Conga fala muito sobre isso nas suas obras através do médium Norberto Peixoto, Psicografia de Norberto, Palavras de Ramatiz. Desconexão total. Tanto que nós já estamos acostumados a quando alguém fala eventualmente sobre o seu atendimento, a gente demora a puxar na memória, porque de propósito nós induzimos um apagão para não cairmos na repercussão vibratória que muitas vezes é tóxica. É um exercício muito positivo para nós. Então deixamos no trabalho o que é do trabalho. Alguma questão com o trabalhador, alguma questão com o assistido, com a organização, resolvemos em outro momento. Os trabalhos foram finalizados, a espiritualidade se despediu e nós nos despedimos com toda a gratidão. Vamos descansar porque novamente precisamos nos refazer. De modo geral, os trabalhos continuam na dimensão astral ao longo da noite. Nós precisamos nos alimentar bem, hidratar bem, dormir bem e seguir as nossas vidas pensando no trabalho, de preferência só na semana seguinte. Seguindo na nossa linha de raciocínio a respeito da composição dos trabalhadores, para a gente finalizar, já que havíamos falado sobre hierarquia, a hierarquia é necessária e bem-vinda em toda a estrutura, em todo grupamento. Nós temos níveis de consciência diferentes em relação ao que somos, em relação ao trabalho espiritual. Muitos de nós estamos descobrindo a nossa mediunidade ou exercendo, ou somos mais experientes, precisamos auxiliar uns aos outros, somos desconhecidos de nós mesmos, precisamos nos colocar nos nossos postos diferentes no campo do estudo, da organização, da estrutura do grupo, do acolhimento do assistido, responsabilidade no trabalho. Cada um de nós tem uma maneira de fazer isso. Mas é preciso que aqueles que tenham um pouquinho mais de experiência tomem, ao meu ver, a frente da condução daqueles que estão se achegando, começando. Alguém, de modo geral, independentemente do nível, vai ter um pouquinho mais de estudo, de experiência ou de vontade, de energia para levar um trabalho à frente. São vocês que vão decidir quem será o dirigente do grupo e o dirigente dos trabalhos espirituais, que podem ser pessoas diferentes. O dirigente da organização, novamente das estruturas de trabalho, o dirigente dos trabalhos assistenciais. Mas uma hierarquia é preciso. O que não quer dizer que alguém vá mandar, dar vazão ao seu ego, que vá mandar no outro, diminuir o outro, aproveitar a oportunidade para, ainda que num trabalho espiritual, o que é pior, dar vazão a este egocentrismo, orgulho, controle, manipulação num campo de assistência espiritual, extremamente comprometedor. Mas é preciso que alguém tome a frente. Em geral, o bom dirigente é aquele que olha, investiga através do tempo, da convivência, qual é o talento do outro. De todos os membros da equipe, o dirigente não é melhor. Nós defendemos uma coordenação horizontal, sustentável, uma hierarquia sustentável do trabalho, onde todos, com disposição, coloquem e sejam vistos nos seus talentos, enquanto colaboradores proativos que querem fazer o trabalho acontecer. Ninguém está
num grupo para mandar em ninguém. Estamos para nos ajudar, mas sempre haverá aquele que terá mais experiência em algum campo. Não é fácil ser dirigente. Nós comentamos sobre isso, em geral as pessoas são preguiçosas, querem chegar, de qualquer jeito, sentar e trabalhar, e ir embora, não querem se comprometer com tudo. Em geral, tudo fica nas costas daquele que, você está dirigindo, foi você que formou o grupo é seu, então você vai ficar responsável por fazer acontecer. Isso é um pensamento ignorante, cruel, despótico daqueles que se sentem para baixo na hierarquia e que não colaboram. Vamos todos nós trazer a nossa proatividade, auxiliar a direção da casa. Não existe direção se não houver o todo. Precisamos ser colaboradores conscientes de que se nós não fizermos a nossa parte, a gente vai sobrecarregar o outro e sobrecarregar eventualmente o dirigente. Cuidado, dirigentes, também tem gente, coordenador, presidente de casa, fundador do grupo, que quer controlar todos os talentos, quer controlar todo mundo. Você vai fazer até aqui, até aqui, até aqui. Eu não deixo, manipula, eu não quero. Não, cuidado. Observem isso também. O dirigente que quer controlar pode ser o grande problema, o grande obsessor do grupo e o trabalho não vai para frente. Olha quantas informações, quanto temos que pensar a respeito do todo, quando um não faz, sobrecarrega. O dirigente é um colaborador maior, que tende a ver de cima, mas não é o dono da razão, da verdade. É por isso que precisamos conversar. Todos nós precisamos ter abertura para questionamento. E quantos grupos eu já vi um dirigente que queria controlar tipo de estudo? Não permitam isso, estudem sobre tudo. Queriam controlar tipo de mediunidade. Não permitam isso. Queriam manipular assistido. Dirigente sendo grande algoz. Conversem. As duas partes precisam ter abertura. Lembra dos encontros semanais que nós realizamos para termos essas trocas? Já lavamos muita roupa suja entre os membros. Já fui muito questionado enquanto dirigente. Questionei trabalhador. Trabalhador que não fazia nada e que exigia direitos. Quem não está presente não tem o direito de exigir nada. Quem não colabora não tem o direito de questionar nada. Quem não aparece, muito menos. Já lavamos roupa suja. Foi preciso, a gente lava de modo ético, respeitoso, sem baixar o nível, mas limpando o ruído, limpando a aresta emocional em desequilíbrio, para que o trabalho aconteça. Nosso querido Pai Bento fala algo precioso, já me falou várias vezes, e para o grupo: minha filha, meus filhos, o trabalho não é sobre vocês, o trabalho está acima. Ajustem, e faz parte também do exercício da mediunidade este tipo de conversa, de embate positivo para a organização das estruturas. O dirigente não está acima disso e nem deve se isentar da terapia em grupo, com a corrente mediúnica, dos trabalhos de limpeza, de organização, de colocar a mão na massa. Não, o dirigente é um parceiro, que tem muitas responsabilidades. Vamos pensar na estrutura de um exército. Ao cabo, eu não sei direito as hierarquias, mas o cabo, o soldado, o tenente, o capitão, o sargento, me perdoem se eu erro, mais ou menos isso, até a estrutura principal.
Todos assumem responsabilidade de acordo com a didática que vão criando, com a experiência. E estamos para nos ajudar. Mas os dirigentes, os coordenadores precisam estar abertos, se colocando de igual para igual perante todo mundo, para que a energia do trabalho, que está acima de nós, o trabalho precisa acontecer independentemente de nós e vai acontecer. Ninguém, graças a Deus, é insubstituível. Eu não sou. E eu deixo isso muito claro, por muitas e muitas vezes já disse, se eu sou eventualmente o problema, se causo algum mal entendido, estou trazendo o exemplo para mim. Eu estou à disposição para me retirar, porque eu sei que alguém vai tomar o lugar e o trabalho precisa seguir. O trabalho é mais importante do que a minha ausência, ou a ausência de um clarividente, ou que incorpora. O trabalho, graças a Deus, vai acontecer. Nós não somos melhores que ninguém. Os espíritos de luz têm a sua estrutura, a sua hierarquia. Democracia não funciona muito, nós somos muito desequilibrados, cada um quer botar o seu ponto de vista, defender com agressividade o seu jeito, o seu egocentrismo, o seu orgulho, sua vaidade, há muita vaidade no campo das assistências. Ela se propaga, toma um tamanho absurdo. Precisamos saber nos retirar também, porque o trabalho precisa acontecer. Que nós possamos, com todo esse material já mapeado sobre formação de grupo, necessidade de uma estrutura, ainda que mínima, de estudo, do seu grupo de estudo, formação dos membros, com quem nos afinizamos, quem vai topar dar os braços e seguir em frente, enfrentando os desafios, mapeando as suas sombras, aprendendo com o humano, aprendendo nos atendimentos, quanto a pensar. E não é difícil. Pode parecer difícil porque nós somos indisciplinados, egocêntricos. Vamos trabalhar como as estruturas do bem trabalham, com disciplina, organização, limpando o ruído, para quando a gente estiver na frente do campo de batalha, em frente à oposição, nós tenhamos estrutura para caminharmos com a energia do todo. Ninguém solta a mão de ninguém, independentemente das nossas possíveis desavenças, mas que estão de lado. O mais importante é o trabalho, a luta no bem. Não é difícil. Precisamos, ouso dizer, limpar o mínimo em nós para que a gente consiga realizar um bom trabalho. A estrutura das trevas é extremamente organizada para defender o seu fim de maldade. Eles são extremamente organizados. Ainda que não se amem, não sabem nem o que seja isso. Toleram uns aos outros, mas a disciplina deles é indizível. O compromisso, o grupamento para chegarem ao seu alvo, aos seus alvos. Vamos pensar nisso. Nós estamos perdendo a batalha no campo da assistência. Eu tenho certeza que nós podemos, devemos, vamos conseguir virar esse jogo, que parte de nós. Tudo começa com o mínimo. Vamos começar com o pequeno. Já olhando para todas as esferas de composição da estrutura de um grupamento, com força, com fé, com ética, com respeito, com responsabilidade, com energia, porque os espíritos de luz, orientadores, estão à disposição para se comprometer conosco. E eles se comprometem. Eles não se comprometem com grupos e pessoas desorganizadas, indisciplinadas. Esqueçam isso. Não há cobertura dos espíritos de luz para grupos, seja um grupo de estudo ou de trabalho, que não se comprometem, que não se afinizam, que não se... E até daqui a pouco.